No livro de Salmos, no capítulo 18 e o versículo 6, o salmista diz: Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Quando o salmista escreveu esta passagem, ele estava dando testemunho de que Deus está sempre atento ao nosso pedido de socorro. Se nós estivermos dispostos a clamar, Deus estará sempre atento para ouvir o nosso clamor. O salmista disse que se a nossa oração for feita com fé, ela alcança a morada do Altíssimo e ele inclina os ouvidos para nos ouvir. E nós percebemos que ao escrever esta passagem, ele tinha passado por grande aflição. Por isso ele dá testemunho da resposta de Deus. Nós sabemos que a vida, ela é um presente de Deus e que ela era para ser perfeita, sem dor, sem aflições, mas nós nos afastamos da presença de Deus. E este afastamento gerou em nós uma condenação e uma deterioração da perfeição da obra de Deus em nós. Hoje, por causa do pecado, estamos sendo castigados. E esse castigo não procede de Deus, mas é um alto flagelo por causa da nossa desobediência. Por esta razão temos tanto sofrimento. Somos angustiados, somos amargurados com as circunstâncias geradas pelo pecado. E são situações que vivemos não por causa da circunstância da vida, porque ela é perfeita e emana de Deus, mas por causa da desobediência, que é um fruto da contaminação provocada pelo inimigo das nossas almas. O diabo, ele quer nos destruir simplesmente por ter ciúme, porque o lugar que era dele foi dado a nós. Por causa da regeneração, nós adoramos a Deus face a face, e isso era uma função dele, por isso ele tem tanta revolta. Então, o diabo quer que nós sofremos. Quanto mais sofrimento nós passamos, mais ele se sente realizado. Aí então a razão de sermos tão afligidos em nossa caminhada cristã, simplesmente porque o que era dele agora pertence a nós. No Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 33, Jesus diz que neste mundo nós teríamos aflições. Contudo, precisamos de muita paciência para vencer. E estas aflições da vida se consiste pela fragilidade humana. Nós somos dependentes, temos pouca ou quase nenhuma compreensão da vida. Às vezes nós entramos em colapso por precisar de respostas para tanto sofrimento. Parece que não faz sentido algum nascer para sofrer. E diante deste quadro, muitos perdem a razão de viver e são levados a loucuras inimagináveis, chegando até ao extremo de tirar a própria vida. Hoje, o suicídio tem sido colocado como opção pelo diabo para que muitas pessoas, em momentos de desespero e fraqueza, dê cabo à própria vida. E o diabo sabe que quando tiramos a nossa vida, estamos dando ela de presente para ele. Porque só desta forma ele pode se apropriar dessa dádiva concedida pelo nosso Criador. Nós devemos sempre estar em oração. É por isso que o salmista deixou esse testemunho tão realista, para que nós possamos seguir o exemplo dele. E se tivermos angustiados, vamos orar, vamos clamar, vamos confiar que Deus está sempre ouvindo a nossa oração.
E com certeza Ele está nos conduzindo por caminhos eternos, caminhos que precisamos ser guiados por Ele, porque só Ele sabe onde nós precisamos ir. Em Salmos 107, versículo 28, diz que na aflição devemos clamar ao Senhor, que Ele nos livrará de toda tribulação. Deus é conosco, meus irmãos. Vamos tão somente deixar que Ele nos conduza nessa estrada da vida. Embora temos que lutar contra as adversidades, como a depressão, o desânimo, a incapacidade, a pobreza e também as doenças, contudo, nós sabemos que nós não estamos lutando sozinhos. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 16, diz para não desanimarmos, embora o exterior esteja desgastado, mas no interior estamos sendo renovados dia após dia, porque todo o nosso sofrimento está produzindo para nós uma glória eterna que sobressai a qualquer sofrimento humano. Que Deus nos fortaleça diariamente para enfrentar os desafios angustiantes da vida, porque somente Ele pode nos capacitar para que possamos vencer o desafio de viver na presença dEle. Não desanime, embora por fora possamos estar só a casca desidratada, mas por dentro estamos recheados com a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor.